Olá, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos continuar nosso projeto. Hoje a gente vai utilizar um pouco o terminal. Nos vídeos anteriores, a gente viu sobre gerenciar pacotes, instalar programas e até mesmo os repositórios, né? E hoje a gente vai trabalhar com um terminal com um programinha chamado apt. Basicamente, o Synapse e esses outros programas que usa para instalar o .deb, né? Basicamente ele usa o apt, né, por trás, em módulo terminal. Só que aqui a gente utiliza o módulo gráfico, né? E a gente vai ver como instalar, remover programas, né? E até mesmo atualizar o sistema. E vamos falar mais sobre a atualização do sistema através do terminal e também da interface gráfica, né? Aí, aqui a gente utilizou muito o Synapse, né? Eu não vou entrar a fundo nas outras lojas, vou explicar usando o Synapse, mas na teoria é tudo igual, as outras lojas de software, né? Igual aqui, ó, o Synapse. Primeiro, a gente viu muito a respeito dos repositórios, né? Que a gente viu com esse software aqui, o Software Update, os repositórios padrão do Debian, né? E os outros repositórios. E repositório de terceiros, repositório extra que a gente adicionou, né? E também as permissões desses repositórios. Então, hoje a gente vai ver isso no terminal. Então, onde fica essas configurações, né? Aonde a gente encontra essas configurações? A gente vai usar aqui no terminal, a gente vai utilizar o sudo, que é para dar permissão como administrador, né? Permissão elevada. E a gente vai abrir um programinha chamado Tunar, que é o nosso gerenciador de arquivo. Aqui a diferença é que eu estou abrindo ele com permissão administrativa, né? E a gente vai navegar até uma pasta aqui, que é sistema, etc, apt, apt. Então, no caso, sistema, etc, apt, né? Que é o programinha que a gente vai estar trabalhando. Dentro da apt é onde tem todas as configurações que a gente precisa e também no terminal é onde a gente vai utilizar o programinha chamado apt, né? E que esses outros programas de interface gráfica utiliza também esse programa apt só de módulo gráfico. Então, para a gente configurar esses repositórios, a gente poderia simplesmente vir aqui em source list, é onde estaria os repositórios do Debian, que seria esse aqui. Ó. Então, a gente vai abrir aqui esse source list, né? A gente vai abrir com o mousepad, no caso. Olha só, ele até pediu para abrir, né? Como software update, né? A gente vai abrir aqui como um mousepad para a gente ver como é que é o texto, né? E aqui, com o mousepad, a gente pode ver os que não estão com como comentário, né? Que quando tem esse jogo da velha aqui na frente, significa que é um comentário. Então, isso aqui é só um informativo, né? Tá na linguagem inglês, só que é um informativo. Então, isso aqui não faz parte do código. O código em si é o que não tem nada comentado. Seria esse e esse, né? Então, que tem aqui de configuração para nós? Tem justamente aquele linha apt, né? Quando a gente foi lá adicionar um repositório aqui de terceiro, olha, ele pede a linha apt. E aqui, nesse source list, justamente fica as linhas apt, e essas linhas apt é justamente a do Debian inicial, que seria essas aqui, ó. Então, aqui a gente tem a linha a linha apt do Debian, né? Que seria essa, mais a versão do sistema, que é esse codinome é do Debian 12, né? E a gente tem os repositórios main, no free, firmware, né? Contrib e no free. Se a gente vir aqui, a gente vai ver, ó, repositório main, contrib, no free, firmware e no free.
Então, essa aqui já é uma coisa que é padrão do Debian, que a gente não deve estar alterando, a não ser que a gente tenha conhecimento do que esteja fazendo, né? Mas normalmente a gente não mexe nisso aqui, a não ser alguma coisa avançada. Então, usuário iniciante, recomendo nunca mexer nisso, viu? Então, aqui é mais informativo mesmo para a gente saber. Então, se a gente já habilita, se a gente quisesse, por exemplo, aqui, ó, desabilitar o main, vou desabilitar o contrib, né, que a gente usou da outra vez. A gente vem, ó, ele tá pedindo para recarregar aqui, eu vou cancelar, né, que ele não faz edição. Aí eu vou só, ó, tá vendo que ele tentou remover alguma coisa? Ele identificou que foi editado alguma coisa? A gente vai só cancelar, vou fechar aqui novamente, não salvar nada. Vamos aqui abrir novamente. E vamos aqui só apagar esse contrib e aqui, contrib. Eu dar dúvida aqui, deixa eu dar só um Ctrl Z, né? Vou recortar isso aqui, só para gravar na memória. Pronto, salvei. Agora eu vou abrir aqui, o Synapse já está aberto, vou abrir o repositórios. Olha só, o contrib foi removido, porque a gente editou manualmente, né? Vou habilitar aqui de novo. Ah, tá. Já está fechado, né? Vou só fechar, ele pede para recarregar. Aqui nem precisaria recarregar, né? Mas só para atualizar os pacotes. Mas a gente já pode vir aqui, né? E editar aqui o source list. Olha só, ele habilitou o contrib. Então, essa parte aqui do software, do repositório, né? A gente está justamente editando aquele arquivo lá. Então, a gente pode fazer isso via gráfico, né? Igual a gente viu, que facilita muito. Ou a gente pode vir aqui manualmente e fazer essa edição. Isso relacionado ao aplicativo Debian, que é o padrão. E sobre esse outro software? Esse outro software ele faz uma configuração à parte, que fica dentro de outra pasta. Deixa eu fechar. Fica aqui dentro de outra pasta, né? A gente editou o Socialist. Esse outro fica dentro dessa pasta aqui, ó, Socialist.d, que são os repositórios extra de terceiro. A gente pode ver aqui que tem os que nós configuramos, ó. O OLD Stable, o OLD Stable, isso aqui é uma cópia de segurança, né? Tá até aqui no final, .save. E também tem, ó, o Dev Multimídia, tá aqui, uma cópia de segurança. E também o Proms, que é justamente o que a gente tem aqui, ó. O Chromes, o Debian Multimídia e o OLD Stable. Então, os outros softwares, o software de terceiro, ele vai ficar organizado dentro dessa pasta. E cada um dele vai ter a linha apt, igual o do principal, né? Tem os arquivos comentados e tem a linha apt. Então, a gente poderia fazer tudo isso manualmente, né? Mas por isso que a gente tem esses softwares aqui que facilita muito a utilização, né? Deixando, otimiza mais e de uma maneira mais gráfica e mais fácil de utilizar, né? E é por isso que tem vários tipos de usuário de Linux. Tem gente que prefere fazer isso tudo manual e tem gente que prefere fazer módulo gráfico. Para quem é iniciante, com certeza vai preferir o módulo gráfico, né? Mas de acordo você vai utilizando e vai se profissionalizando, aí acaba que a gente faz mais manual, né? Só que isso depende muito. Eu, particularmente, eu deixo configurado os dois e utilizo os dois de acordo com o que eu achar melhor no momento, né? É lógico que se eu estiver montando um servidor, a gente não vai instalar tanta coisa para não pesar a máquina. Então, a gente não vai utilizar tanto o módulo gráfico e sim vai utilizar mais o módulo manual, justamente para não instalar muita coisa no nosso servidor. Mas isso é para quem vai trabalhar com servidor. Para quem vai trabalhar com máquina desktop, que é o objetivo desse curso, né? Por isso que eu estou explicando mais módulo gráfico, certo? E tem aqui a autenticação, que são aquelas chaves, né?
Essa chave ela instala dentro de uma pasta do sistema e outras, normalmente, ela instala dentro dessa pasta case aqui. Essa é essa. Não. Essa. Tá. Tá. Então, assim, como a gente instalou via .deb, ela vai para uma outra pasta no sistema. Eu não estou me recordando no momento, né? Mas quando a gente às vezes faz uma configuração manual, a gente pode usar essa pasta case aqui também, que ele procura aqui dentro. Então a gente pode pegar essa chave de permissão do repositório e estar colocando aqui dentro também. E também essa chave, a configuração às vezes depende também da documentação do repositório que a gente está utilizando, né? Então, às vezes varia um pouco. Então, beleza. Essa parte de repositório aqui, a gente configura nessa parte, né? No source list e no source list.d, onde fica cada repositório separado do software terceiro. Beleza. Então, essa é a primeira configuração inicial do apt, né? Depois do nosso apt configurado, beleza, a gente pode fechar e aí sim utilizar ele só via terminal, né? E como vai ser essa utilização via terminal? A gente precisa ter uma permissão administradora, então a gente vai sempre usar o sudo e depois o nome do programa que a gente quer, que no caso é o apt. Depois o comando que a gente quer utilizar, né? E quais são esses comandos? Mais uma vez, tem que ler a documentação para conhecer a fundo como funciona o apt, né? O software aqui, via gráfico, às vezes fica mais intuitivo e a gente não precisa tanto de documentação para estar utilizando. A gente já sabe aqui que tem um botão pesquisar, né? A gente já consegue ver uma lista aqui dos pacotes, tem um nível de organização. Então facilita muito. Já o apt não, a gente tem aqui o programa apt. Para a gente saber como utilizar, tem que ler a documentação. Mas a maioria, se não todos os programas do utilizado para sistema terminal, ele já tem um mini documentação, né? Eu falo mini porque às vezes, se o programa for mais complexo, realmente tem que ler a documentação externa que funciona, que ele fornece, né? Mas às vezes, quando o programa é simples, ele tem uma própria documentação interna que às vezes é suficiente para tudo, né? No caso do apt, a gente vai dar um help. Então, a gente está dizendo que o programa apt, a gente quer uma ajuda. E essa ajuda é justamente rever uma documentação. E a maioria dos softwares a gente consegue utilizar esse menos help, né? Para ver uma pequena documentação. Então, a gente vou dar um enter aqui. E aqui ele já trouxe uma pequena documentação de como usar, né? Aqui já traz um informativo, em inglês também, né? E aqui já tem alguma lista de comandos que a gente pode utilizar. A gente vai ver muito aqui a pesquisa, né? No caso, o search em inglês, né? E lembrando que meu inglês é o inglês de sobrevivência, viu? E o search é justamente aqui, ó, pesquisa, né? Tem aqui o install, e quando a gente, por exemplo, instala um pacote, a gente clica duas vezes aqui, né? E aplica. Então, isso aqui já seria o comando install. Tem o comando de reinstall também, né? A gente vai usar pouco, mas se a gente precisar reinstalar um programa, do mesmo jeito que a gente usa o instalar, né? A gente só ia trocar por reinstall. Então ele reinstalaria o programa. E se a gente pesquisar um programa que a gente utiliza, por exemplo, aqui no software, se a gente quisesse reinstalar ela, botão direito, marcar para reinstalar, né? Então seria o reinstall. Tem o remove, né, também, e a gente vai usar ele também, que é para remover um pacote. Marcar para remoção seria o remove, né? O auto remove, que além dele remover por exemplo, aqui no Gnome Soft, se a gente removesse ele com remove, ele ia remover só o Gnome Soft, mas ele não ia remover as dependências dele, né? E já com o auto remove, ele vai remover também as dependências. Na instalação, a gente não precisa usar um dois comandos, a gente vai instalar, se tiver dependências obrigatórias, ele já faz a instalação, tanto do software quanto das dependências, né? Já o remove, às vezes não. Às vezes a gente clica, a gente dá o comando para remover um software e depois a gente tem que usar o auto remove para remover as dependências dele também.
Aí tem o update, né? O update, que é para atualizar todos os pacotes, ver se os pacotes têm atualização da lista de pacotes. E tem o upgrade, que ele vai, através dessa lista de pacotes atualizada, ele vai atualizar os softs se tiver atualização. Então, esses são os comandos que a gente vai mais utilizar, né? Então, eu vou fechar aqui o Synapse. Ele vai alegar aqui que eu fiz a alteração, né? Vou ignorar. E a gente vai agora utilizar só o terminal para fazer isso, né? Eu deixei o Synapse aberto, que era para a gente ter uma noção mais ou menos do que a gente estava fazendo. Então, eu quero instalar um programa. Primeiro eu vou fazer uma coisinha antes. Vou abrir aqui ainda o Synapse, né? E vou dar um exemplo aqui, só para a gente ver um pacote. Deixa eu ver qual o programa que nós vamos instalar hoje. Ah, tá. Eu vou usar esse Aisleriot mesmo. Deixa eu... Então, primeiro eu vou explicar a remoção de pacotes, né? Então, se eu pesquisar esse programa aqui, esse programa, esse jogo, né? A gente já encontra ele aqui, certo? Se a gente quiser se remover, botão direito, marcar para remoção. Se a gente quiser se reinstalar, marcar para reinstalação. A gente não pode instalar porque ele já está instalado, né? Tanto que a gente vai ver aqui. Ele está instalado. Então a gente vai fazer todos os passos. Primeiro a gente vai remover, depois a gente vai usar o auto remove, né? Para remover as dependências se tiver. E depois a gente vai fazer a instalação dele novamente e depois a reinstalação. Só para a gente ver os comandos do apt, certo? E também a pesquisa, né? Que a gente já usou aqui, a pesquisa, né? Então, eu vou fechar agora, né? Agora sim, a gente vai usar só o terminal. Então, eu quero remover o Aisleriot, que é o jogo. A gente vai, como super usuário, né? Usar o sudo. A gente quer utilizar o programa apt e a gente quer usar uma função. Qual é a nossa função que a gente vai utilizar? A remoção. Então, é o remove, igual a gente viu lá no help, né? Vou até deixar aqui, vou abrir um segundo terminal, né? Não tem problema a gente abrir, né? Vou dar um e help. Então, a gente vai usar primeiro o comando remove. Então, é isso. A gente vai vir aqui, ó. Como superusuário, eu quero usar o programa apt e desse programa eu quero usar a função remove. E desse remove, o que eu quero remover? O programa Aisleriot. Eu posso usar o tab, né, para autocomplementar. Então, é esse programa que eu quero remover. Aí eu aperto o Enter. E ele já vai procurar aqui. Aí ele já achou os seguintes pacotes, né? Que vem com ele, né? E ele quer utilizar, ele está informando aqui que vai remover esse programa, Aisleriot, certo? Aí ele pergunta se a gente quer remover, no caso S para sim ou N para não. Se a gente quisesse cancelar, só dava um não e entra. Ele abortava aqui e não faria nada, né? Agora, se a gente quer remover, a gente coloca sim e entra. Então, aqui ele já fez a remoção. Remoção concluída. Se a gente vir aqui em jogos, olha só, nosso jogo já foi removido. Então, é assim que a gente faz a remoção, justamente na linha de comando, utilizando o apt. E a pesquisa, a gente vai utilizar o sudo apt. Aí a gente vai usar o comando search, que é justamente para buscar, né? Pesquisar. Então, a gente usou search. E agora eu vou digitar o que eu estou querendo pesquisar, né? E no caso seria o Aisleriot. Ele já vai fazer uma pesquisa e já trouxe aqui coleção de jogos.
ele já trouxe uma descrição, né, do que seria. Ele trouxe o programa, né, o nome do programa, e ele é a versão estável, né, e aqui já tem a versão dele, e o pacote é para processadores, arquitetura de processadores AMD 64. E ele trouxe aqui também uma breve informação do que é esse pacote, do que é esse programa, né? Então, a gente já sabe e a gente pode estar fazendo a instalação dele. Ainda sobre a pesquisa, a gente não precisa digitar o nome completo, né? Porque justamente é uma pesquisa. Então, se a gente digitar aqui, começar a digitar e dar um enter aqui, ele vai buscar tudo que tem relacionado. Aqui ele só achou esse, né? Mas vamos dizer que a gente digita tipo aqui um nome e a gente sabe que tem mais coisa, né? Olha só o tanto de coisa que ele achou. E aí a gente pode ver aqui, ó. Tudo isso aqui ele achou com referência com nome e nome. E aí vai ter a mesma coisa, né? O nome do pacote, e se ele é estável. Ó, o repositório também, ó, da onde é que vem, de qual repositório está vindo, né? A versão e a arquitetura e uma breve informação. Então, a pesquisa é muito importante para a gente também, uma hora, pesquisar sobre um pacote, a gente não sabe o nome direito, a gente pode começar a digitar e já faz essa pesquisa, né? E até mesmo descobrir novos pacotes utilizando o próprio terminal, né? E é por isso que é interessante para a parte de servidores, né? Quando a gente não tem interface gráfica, a gente sim pode estar conhecendo novos softwares, ou até mesmo a gente não lembra de cabeça como que é, a gente começa a digitar na pesquisa, a gente vem aqui, né? Consegue visualizar tudo isso, certo? Aí voltando aqui ainda o que nós estávamos fazendo, então a gente, usando seta para cima aqui, né? A gente vê os comandos também que a gente já usou. Então, a gente digitou aqui na pesquisa a Slideot, né? Então, está aqui nosso software. Beleza, já sei o nome dele, é isso mesmo. Por exemplo, eu tinha digitado aqui, a gente achava que era sem o T, por exemplo. A gente pesquisou e eu falo que, opa, é isso, só que no final aqui é um T. Então, a gente já tem o nome completo. E a gente tem que digitar esse nome completo para a instalação, e aí sim ele vai dar certo. Vamos fazer um exemplo aqui. A gente vai instalar agora ele. A gente vai usar o apt install, né? E qual é o nome do programa? Iceland Hot. Eu não vou colocar o T. Vou dar um enter aqui. Olha só. Impossível encontrar pacote. Iceland Hot. Por quê? O nome está incorreto. E é por isso que é bom até mesmo a gente fazer uma pesquisa para a gente saber o nome corretamente. Então, quando a gente sabe o nome corretamente, a gente coloca. A gente vai dar um enter. Opa, o que deu errado aqui? Ah, tá, eu coloquei foi um L, não foi um T. A gente coloca um T, né? E agora, Enter. E aí sim, ele já fez a instalação do nosso pacote. Se a gente for lá no menu, Jogos, olha só, tá aqui para nós, prontinho. Certo? Então é isso, a gente viu o remover, o instalar, né? E a pesquisa. E a gente também pode usar agora também, até mesmo o auto-remove. Eu vou remover ele aqui novamente. Removido. Quando a gente remove o pacote, a gente pode também fazer uma pesquisa para ver se, não já tem, se ainda tem alguma dependência de algum pacote que já foi removido, que o sistema não está usando mais, né? Isso é bom para a gente dar uma limpada no código, porque às vezes a gente instala um pacote, depois usa, depois quer remover ele, e às vezes fica dependência, né? Que a gente não vai usar mais, só que ele está lá. E aí é bom para a gente deixar nossos pacotes organizados e até mesmo ter pacotes inúteis que a gente não está utilizando, consumindo armazenamento, né? Então a gente pode usar o sudo apt auto, auto remove. Sudo apt auto remove. Então a gente dá um enter, ele vai verificar e olha só, tem pacote sim que a gente não está usando mais, que pode ser removido do nosso sistema. E aí ele já pergunta se a gente quer remover sim ou não. Eu vou colocar sim. Olha só, ele já faz essa limpeza. Esses pacotes que a gente não está utilizando, ele já vai lá e remove todos eles.
Então, essa é a função do auto-remove. Eu mesmo gosto muito de utilizar sempre que eu removo um pacote, depois eu utilizo o auto-remove só para ele fazer essa limpeza. Se não usar, não tem problema, o nosso pacote já estaria removido, né? E a gente não usaria mais. Só que tinha esses pacotes aqui que a gente não usa mais, que às vezes ficaria no nosso sistema consumindo, né, armazenamento. E às vezes não é interessante a gente ter. Então, por isso é interessante o auto-remove. Tem um clear aqui também, né? Pronto, já limpamos nossa tela. Então, é isso. Era para fechar utilizando o apt para a gente instalar e remover pacotes do nosso sistema, né? Porque a gente falou muito sobre interface gráfica e depois que eu estava olhando, eu falei assim, não fiz o vídeo falando do apt, né? E todos esses softwares, ele usa o apt como base, que é o gerenciador de pacote do Debian. E agora não, no terminal a gente usou exclusivamente o apt. E até mesmo quando a gente aprende a utilizar o apt, você fala assim, então eu posso só utilizar o apt, eu não preciso instalar esses outros programas? Sim, se você domina o apt, não necessariamente você precisa desses outros programas. Porque nenhum desses aqui, ele não é do XFCE, né? Esse aqui é da Gnome Soft, ou do projeto Gnome, né? O Gnome Soft é do projeto Gnome. Discover é do KDE Plasma e tem o Synapse que veio o padrão no XFCE, só que ele também não é um projeto exclusivo do XFCE. Até mesmo a gente nem precisaria ter o Synapse se a gente usasse só o terminal ou o apt, né? Então vai ficar muito de cada um, né? O, qual o programa que a gente quer utilizar. Eu abordei aqui todos os métodos, né? Que eu conheço, que eu acho mais fácil, né? Tem até outros métodos, mas esses são os mais fáceis, mais usados, né? Mas aí, no final, o próprio usuário vai decidir qual desses aqui ele vai adotar. Se ele quer usar só a loja de software, se ele quiser só um gerenciador de pacote, ou simplesmente se ele quer só o terminal para isso, certo? Então, deixa eu ver quanto tempo aqui de vídeo, 27 minutos, né? Para não deixar o vídeo muito longo, vamos fazer aqui também a questão da atualização, né? Para a gente finalizar essa parte do terminal e do app. A gente viu aqui no Synapse, aqui, a gente viu também que a gente pode atualizar a lista de pacotes e a gente pode atualizar os pacotes, né? Então, também dá para fazer isso via apt pelo terminal. Como seria? Vou fechar aqui para não dar erro, né? A gente vai usar o sudo, por causa que tem que ter permissão elevada, né? O programa apt. E qual é a função que eu quero utilizar agora? É o update. O update ele vai atualizar só a lista de pacotes. E por isso que sempre a gente faz um update primeiro, que ele vai atualizar a lista de pacotes, e depois o upgrade, que é para a gente atualizar os pacotes. Então, vem aqui, dá um enter, né? E aqui, olha só, ele está lendo nossos repositórios que a gente tem configurado. Por isso que é interessante a gente configurar primeiro os repositórios, né? E aí, nesse repositório, ele está lendo a lista de pacotes. Aí já leu aqui, né? Baixou esse tanto de arquivo de lista de pacotes, né? Então, ele está atualizado a lista de pacotes. E aí, depois a gente pode dar um P e dar um enter. E aqui ele já vai estar lendo e já vai estar verificando se tem atualizações de pacote. E aqui ele já encontrou 7 pacotes para ser atualizado. E aqui é a descrição de cada pacote, né? Nosso navegador Firefox, né? E alguns pacotes extra. Então a gente poderia simplesmente um S e Enter, e ele estaria atualizando a nossa lista de pacotes. Então, essa encerraria os comandos principais do apt, né? E as outras coisas a gente viu na instalação dos programas. Eu não atualizei aqui porque eu quero mostrar como atualizar cada um pelo software, que a gente já fez a instalação, né? Para a gente atualizar pelo Gnome Soft, a gente vem aqui, Gnome Soft,
Aqui ele já está meio que fazendo uma atualização no repositório, né? Vendo os pacotes. E depois a gente clicaria só simplesmente em atualizações. Ele ia listar todas as atualizações que tinha, né? E aí a gente poderia aplicar e ele fazia essa atualização. Olha só. Já, no caso, quando a gente abre, ele já atualiza a lista de pacotes, que é o apt update, né? E aqui ele mostra os pacotes. Olha só. Mostra os pacotes. Tá aqui, ó, os pacotes que a gente viu lá no terminal que precisa ser atualizado. E aí simplesmente a gente colocaria aqui um reiniciar, atualizar, ele ia reiniciar nosso sistema e fazer a atualização. E no caso disso aqui, ó, é uma particularidade do Gnome Soft. Sempre que tiver atualização do sistema, ele vai pedir para reiniciar, para atualizar, né? E lá pelo terminal, a gente viu que não, na verdade, lá não precisa atualizar, reiniciar, né? A gente atualiza, mas não precisa reiniciar. Mas também é lógico que, às vezes, igual o Firefox, se tiver com ele aberto, ele vai dar problema. A gente tem que reiniciar o software. Então, às vezes é alguma coisa do sistema, é sempre recomendado, mesmo que seja pelo terminal, a gente dar uma reiniciada para ele atualizar corretamente, né? Para vir com os programas redondinhos. Quando a gente vê que é só uma atualização, tipo, ah, não, é só o Firefox, beleza, se a gente tiver com ele aberto, a gente simplesmente fecha, atualiza, depois abre novamente. Ou então, pode atualizar, né? Mas vai ter que fechar e depois abrir novamente. Quando é alguma coisa do sistema, é bom sim reiniciar o sistema completo para não ter nenhum problema. Então, acho que é por isso que ele já vem com essa particularidade do próprio Gnome Software, que ele já pede para reiniciar o computador, reiniciar o sistema, para ele fazer a instalação desses pacotes, para trazer o sistema sem nenhum erro, né? Então, essa é a atualização do Gnome Software. Aqui o Discover. Vai passar um carro de som aqui agora. Eu vou dar um pause. Tinha dado um pause aqui que estava passando um carro de som, né? Voltando. Aí aqui no Discover, né? A gente pode vir aqui. Já está até mostrando que ele já deu o apt update lá, né? E já tem as atualizações. E aqui ele já mostra a lista de atualizações, né? E a gente pode simplesmente atualizar tudo. Ou até mesmo a gente pode novamente pedir para ele atualizar essa lista de pacotes, né, para ver se tem atualizações. Olha só, as mesmas atualizações que a gente pode utilizar, né? E a outra opção que foi o Synapse, que a gente já viu isso também, né? Sim, que a gente pode vir aqui, né? A gente pode recarregar. A gente pode marcar todas as atualizações. Marcamos. Olha só para nós, ele já trouxe a lista lá do que tem que ser atualizado. A gente marca e depois aplica, que ele já vai aplicar essas atualizações, certo? Então, essas são as maneiras de atualizar os pacotes dev do repositório que nós temos configurado. E lembrando que o Synapse ele vai atualizar tudo do repositório e todos os pacotes .deb. Agora, deixa eu só sair aqui. Agora, a Gnome Soft e o Discover, ele vai atualizar todos os pacotes .deb e também atualizar os pacotes, os plugins extra, né? Que é o Snap e o Flatpak, né? Da loja do FlatHub. Para quem não lembra ou quem não viu, né? Tem que assistir os vídeos anteriores. A gente explicou. Então ele consegue também atualizar os programas do Flatpak e FlatHub, né? Então, se a gente tem Flatpak e FlatHub e a gente quer atualizar de maneira mais fácil, é a Gnome Soft ou o Discover, né? E já o Synapse, não, ele vai atualizar somente os pacotes .deb, né? E também dá para atualizar o Flatpak, FlatHub, a gente também pode usar o terminal, né? A gente viu lá que a gente utiliza o sudo apt, né? Update para atualizar os pacotes .deb, né? Só que esse mesmo comando também não vai, esses mesmo comando, desculpa, enganchei aqui. Esse mesmo comando, ele não vai atualizar os pacotes Snap e nem os Flatpak. Ele vai
atualizar simplesmente os pacotes.deb. Então, para a gente atualizar os Snap pelo terminal, a gente tem que realmente também utilizar, em vez de programa apt, a gente vai usar o quê? O Snap, no caso o Snap, né? Se a gente tivesse instalado, Snap ou o Flatpak. E se a gente tiver dúvida, a gente pode dar um help aqui, né? E seria qual aqui? Comando. Olha só, tem muito mais mais comandos, né? Bem mais comando do que o apt. Mas basicamente seria o mesmo, ó, update. Mas para isso a gente tem que olhar a documentação, ir lá no site e ler essa documentação, né? Então, basicamente, a gente poderia aqui um sudo flatpak update, né? E aí a gente conseguiria estar atualizando. Eu não vou entrar muito a fundo no pacote Flatpak e nem no Snap, né? Flatpak a gente ainda vai ver até um pouco nos próximos vídeos. Snap eu realmente não vou entrar nesses vídeos, né? Mas fica a critério de vocês estar dando uma olhada no GitHub e Snap Store. Porque com os vídeos que a gente está vendo aqui, a gente vai ter conhecimento suficiente para vir aqui ler documentação dessas lojas e estar utilizando. Então, eu não vou entrar muito a fundo nessa parte de Snap, né? E nem em Flatpak. A gente vai instalar programas, a gente vai, igual assim, a gente está finalizando a parte de instalar programas, né? Mas ao longo do vídeo a gente vai ver que a gente vai estar instalando vários outros programas, só não vai estar explicando detalhado como fazer essa instalação, porque a gente já viu nos vídeos anteriores. E voltando aqui da atualização, né, só para a gente concluir, a gente viu como atualizar, né, utilizando esse pacote. Mas o que a gente percebe é que já tem essas atualizações, mas o sistema não traz informando para a gente essa atualização. Toda vez a gente vai ter que abrir a loja de software, vai ter que abrir o Discover, né? A loja de software Gnome, ou Discover, ou o Synapse, ou ir lá dar um comando no terminal para a gente atualizar, né? Então, eu gosto de instalar um outro programinha justamente para a gente ter aqui um informativo quando tem atualização. Para isso, a gente vai usar o próprio Synapse mesmo, né? E esse programa é o software. Ah, não. A gente vai só digitar package, né? Apareceu muita coisa. Package, update. Sim, agora trouxe. É o package update indicator, que é que é um programa para indicar quando tem atualização no nosso sistema, né? Vamos clicar duas vezes, vou marcar aqui para instalar. E já marcou as dependências. Clicar, clicar. Instalado. E agora, quando a gente vou iniciar aqui, né? Olha só, apareceu um ícone aqui, indicador de atualização de pacotes. Então, agora sim, a gente tem um programa para indicar quando tem atualização. Se a gente for aqui também em configurações, a gente vai ter aqui esse programinha, Package Update Indicador, né? Que aqui ele tem as configurações dele, se ele quer usar uma rede móvel ou não, né? Para quem utiliza pacote de dados, se quer atualizar com esse tipo de rede. Aqui tem o comando, né? Para inicial, para buscar atualização ou até mesmo atualizar, né? Aqui eu acho bom não mexer se não tiver conhecimento, né?
Mas o que é interessante para nós é isso aqui, para ir buscar atualização sempre, a cada hora, a cada 8 horas, 2 vezes ao dia, diariamente, semanalmente, né? E nunca buscar atualização. Aqui ele já vem no padrão, que é diariamente, né? A gente vai manter assim. E a gente pode simplesmente clicar aqui, ó. Quando tem atualização, aqui ele ainda não buscou essas atualizações, né? Aqui também a gente consegue abrir lá as preferências. E deixa eu mudar aqui e colocar a cada hora. Ele não apareceu aqui, né? Às vezes ele demora um pouco mesmo. Talvez é porque foi feita a instalação agora, né? Mesmo assim, eu vou, para o vídeo não ficar longo, a gente poderia reiniciar novamente, né? Vou atualizar só a lista aqui de repositório. Porque ele tem um tempo de execução, né? Olha só. Ele não carregou automaticamente, né? Mas também é por causa que ele tem um tempozinho lá que ele executa, né? Aí o que que eu fiz? Eu procurei aqui, né? Update. Aí já apareceu aqui, ó, a atualização de pacote. Aí sim, agora ele abriu, né? E ele fez a busca e já mostrou aqui para nós. E também já mostrou o indicativo que tem, mudou o ícone aqui, né? Ele mostrou o indicativo que tem atualização. E aí sim, a gente pode também fazer a atualização por aqui, ó. A gente clica aqui, colocou a senha, aí ele vai fazer essa atualização por aqui. Eu prefiro utilizar isso aqui, né, para me saber quando tem atualização no sistema, ao invés de eu ficar abrindo aqui a loja de software ou indo verificar, né, essas atualizações. Olha só, já foi instalado, concluída. Ele tá demorando um pouquinho aqui para trocar os ícones, né, para abrir o programa. Mas pode ser que a gente instalou agora, se a gente reiniciasse aqui, talvez ele voltaria ao normal. Eu utilizo ele bastante, né? Eu gosto de utilizar esse programa e não tenho tido problema com ele não, né? Deu esse pequeno bug aqui, esse pequeno lag, né? Mas talvez é porque não tinha atualizado ainda os caches, né? Ou, olha só, agora o ícone mudou. Então ele tem um pequeno delay de tempo para utilização, né? Então é isso. Por hoje é só isso, né? E agora já fiz todos os vídeos a respeito de instalação e remoção de programas, de pacote, e vamos continuar configurando nosso sistema, né? Vamos instalar os firmwares, né? Os drive, fazer configuração para deixar o nosso Debian mais utilizável possível para um computador desktop, né? Um computador pessoal. E a gente vai fazer várias configurações. Então, se gostou, deixa o joinha. É, segue o nosso canal aí, né, para ver quando tiver vídeo novo, né? E mais uma vez, obrigado. Até o momento.